Está gravando já. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula live. E queria lembrar que quem não pode assistir às aulas live não tem problema, porque elas são postadas na plataforma do curso. Muito bem, como eu prometi na aula passada, eu trouxe um tema que, inclusive, foi um tema que foi provocado nesses últimos dias, e eu achei que seria interessante falar sobre ele. Por que foi provocado? Porque tanto o Hugo quanto um outro militante monarquista estão fazendo os seus estudos genealógicos, o que eu acho extremamente recomendável, e eles se debateram, se debateram, não é a palavra, se depararam com antepassados ilustres ou antepassados reais, alguns... Desculpe, meu telefone está tocando aqui. Então, eles se depararam com antepassados reais, né? Reis, rainhas, etc. Aí, não o Hugo, né? O outro rapaz me perguntou porque ele descendia lá de uns reis de Aragão e Castela, ou alguma coisa parecida. Ele me perguntou se ele era nobre, se ele era príncipe, se ele era o que ele era, né? E eu tive que dar as más notícias para ele, que eu acredito que nós até já falamos sobre isso, tanto no canal quanto nas aulas, né? Que alguns estudiosos acreditam, genealogistas acreditam que mais ou menos 80% das pessoas que têm sangue europeu, né, que tem alguma descendência, que tem alguma ascendência europeia, essas pessoas certamente têm um ou mais ascendentes reis, ou Carlos Magno, ou seja lá quem for. Então, mais de 80%. Então, isso é um número grande, porque na maioria das pessoas no Brasil, elas têm essa ascendência europeia, seja ela portuguesa, seja ela italiana, alemã, né, que são as mais comuns, espanhola. Então, essas pessoas todas têm, com certeza, ou talvez 80% delas, para ser mais conservador, tem um ascendente real, ou seja, um rei, ou seja lá quem for. Isso faz dessas pessoas príncipes? Não. Por quê? Porque o que faz de uma pessoa ser príncipe, ou princesa, ou nobre, ou seja lá o que for, acredite se quiser, não é o sangue, não é a descendência necessariamente, mas é a lei, né? Que se chama iuris, ou juris, né? Porque não tem J em latim, iuris sanguinis, que é a lei do sangue. Mas não é o sangue necessariamente. Por quê? Porque há casas, não só reais como nobres, enfim, onde basta o sujeito ser um filho ilegítimo, que ele não tem direito a absolutamente nada. Ou basta o sujeito ser o segundo filho, que ele não tem direito a absolutamente nada. Ou basta o sujeito descender de uma mulher, que ele não tem absolutamente nada. Então, eu sempre gosto de citar uma comparação entre a casa de Windsor, que é a casa de Saxe-Coburgo e Gotha, que é, né, talvez a monarquia mais famosa do mundo, a monarquia britânica, o neto mais velho da princesa, da rainha Elizabeth II, que é o filho da princesa Anne, princesa real Anne, ele não tem título. Ele é o neto mais velho, ele é mais velho que o príncipe Harry, desculpe, que o príncipe William,
e ele não tem título. Ele não tem título nenhum. Por quê? Porque na monarquia britânica, a mulher, se ela for a soberana, ela passa os títulos. Mas se ela não for a soberana, ela não passa. Então, por exemplo, a Rainha Elizabeth II, ela passou os títulos para os filhos, mas ela não passa o seu título para o seu marido, mesmo sendo soberana. Tanto é que o príncipe Philip, ele foi investido, né, de um decreto de motu próprio da rainha, ou seja, ela, usando o seu fons honorum, ela o fez príncipe britânico. Mas, na verdade, ele não recebeu ele não é rei consorte, então ele não recebeu esse título, não foi passado. Porém, quando o príncipe Charles se ele vier a ser o rei, né, na falta da Rainha Elizabeth, ele deve passar para a sua esposa, Camila Parker Bowles, né, o título de rainha consorte. Mas isso talvez não aconteça, mas por razões de PR, né, de relações públicas, não por uma questão de popularidade ou impopularidade da duquesa de Cornwall, né, que é a rainha, a Camila Parker, a atual esposa do príncipe Charles. Em contraste, você tem a monarquia da Arábia Saudita, que você tem cerca de 8.000 príncipes. Então, por quê? Porque pela lei dinástica daquele país, daquela dinastia, todos os descendentes do fundador do reino, que foi o rei Abdulaziz ibn Saud, eles têm o título de príncipe. Isso não quer dizer necessariamente que todos esses 8.000 príncipes e princesas necessariamente tenham uma voz ativa no governo, porque, creio eu, 150 príncipes, o que já é bastante gente, né? São os que realmente têm voz ativa e que são os príncipes que realmente, como se diz no Brasil, apitam alguma coisa no Reino da Arábia Saudita. Mas você tem 8.000 príncipes, então quer dizer, todo mundo que descende do rei tem esse título. Então, veja, o fato de, então, você descender de algum rei ou rainha não lhe dá necessariamente um título ou qualquer status, seja ele qual for, principalmente se for na Europa. Uma outra coisa interessante é uma teoria que vem sendo levantada, porque, né, nós ainda estamos na infância do estudo do DNA, né? Mas você já tem uma série de ferramentas que podem ajudar, mas nós estamos longe de dominar essa coisa do DNA ainda para fazer afirmações categóricas, né, acerca de genealogia, acerca de coisas assim. Por quê? Porque cada um de nós carrega em si apenas 120, o DNA de 120 ancestrais, de 120 antepassados. Isso é diferente, você pode ter lá 10 irmãos e cada um deles ter o DNA de 120 pessoas diferentes. Não diferentes, mas vamos dizer, assim, pela lei da probabilidade, você vai sempre ter dos seus pais em porcentagens diferentes, né? Por exemplo, você pode ter lá 5 irmãos e cada um deles ter uma porcentagem maior ou menor do pai ou da mãe, todos sendo completamente diferentes. Até gêmeos idênticos têm variações menores, naturalmente, do que um irmão e uma irmã que não seja gêmeo, né? Mas você tem diferenças. Então, quer dizer, não há uma pessoa no mundo que seja igual à outra. Todas são absolutamente diferentes. Então, veja,
Se você for fazer uma simples conta matemática, você não precisa ser um cientista. Basta você analisar a sua árvore genealógica. Então, você vê lá, você tem 2 pais, um pai e uma mãe, né? Você tem 4 avós, que são os pais da sua mãe e os pais do seu pai, e aí você vai multiplicando, você vai cada vez vezes 2, né? Você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e aí você vai multiplicando. Então, quando você chega mais ou menos a 1.200 anos, você já começa a ter números monstruosos, né? Você já começa a ter números grandes. E os cientistas acreditam que, desde a aurora dos tempos, desde que surgiu o ser humano na Terra até hoje, viveram mais ou menos 100 bilhões de pessoas. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque se você começa a fazer essa multiplicação, você chega nos 100 bilhões fácil. Então, você vai lá, eu não me lembro exatamente o número, mas você começa a, a multiplicar geração por geração por geração. Faça essa brincadeira em casa e você vai começar a ver. Você vai ver que você vai passar de 100 bilhões. Então, como é que pode ter existido apenas 100 bilhões de pessoas no mundo e você ter muito mais do que 100 bilhões de antepassados? Alguém consegue me responder isso? Vamos lá, pessoal. Alguém se aventura? Significa que você é descendente da mesma pessoa mais de uma vez. Exatamente. Por quê? Porque antigamente você, muitas pessoas, por exemplo, a minha família, elas viveram alguns séculos em comunidades relativamente pequenas, né? Então, tenho certeza que todos vocês, por exemplo, o sujeito lá tem o Leonardo tem lá a sua ascendência alemã, então eles viveram naquela vila na Alemanha por algumas gerações. Então, a grande probabilidade de você ter, por exemplo, os seus 25º bisavós, tataravós, seja lá o que for, eles terem os mesmos avós, ou, enfim, você vai ter uma repetição de pessoas muito grandes na sua árvore. Então, o bisavó, o trisavô da sua avó e do seu avô podem vir a ser a mesma pessoa, ou seja lá como for. Então, você começa a ter essa repetição. E o que os estudiosos teorizaram é que, passados 1.200 anos, você tem uma alta chance de descender dessas figuras históricas, como, por exemplo, Carlos Magno. Então, por exemplo, eu tenho várias linhas europeias pela parte da minha mãe. Eu tenho britânica, família Wallen, família Johnson, escocesa, tem a família Bertin, francesa, família Fugante, a família Battini, italiana. Então, eu tenho uma altíssima chance de ser descendente de Carlos Magno, de ter uma das minhas linhas, ou mais linhas, que venham descender de Carlos Magno. Isso me faz necessariamente um príncipe Não, não, porque, primeiro, eu não sei de onde vem isso. É uma porcentagem, né? Uma chance. Eu nunca fiz uma das minhas árvores genealógicas da minha mãe, da parte da minha mãe, ela vai até 1.600 só, né? Da família Fugante, inclusive é disponível na internet para quem quiser verificar. Então, ela só vai até 1.600. Mas, se, por exemplo, for uma linha feminina,
a grande maioria das linhas francas ou francesas, elas têm a lei sálica, ou seja, se vem de linha feminina, já não teria direito a nada, né? Há também uma resistência muito grande apesar de não haver absolutamente nada na lei internacional que diga isso, muito pelo contrário, não há, inclusive, em várias decisões na Espanha e na Itália, dizem o contrário, que não é porque o sujeito reinou há um determinado tempo que os descendentes não têm direito. Mas há digamos assim, uma resistência por parte das pessoas em aceitarem um título, principalmente no Ocidente, que venha de uma monarquia lá de 1000 anos atrás. Então, ninguém vai levar a sério, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no Líbano, nós temos o príncipe Tariq Aslam, que ele é druso, a última vez que a família dele reinou foi no século VII, mas eles conservaram o título até hoje e são reconhecidos pelo título, né? Agora, no Ocidente é mais difícil, né? Você não tem muitas casas que tenham reinado tão longínquamente e sejam respeitadas e os títulos tenham sido preservados, né? Então, há uma série de discussões a respeito disso no âmbito de abandono da reclamação. Enfim, algumas pessoas já começam a tratar os títulos como se fossem títulos até imobiliários, né, como os títulos de terra. Eles dão o mesmo tratamento jurídico ao título de nobreza, que, na minha opinião, é um erro, porque um título de nobreza é um patrimônio imaterial, né? Então, ele não poderia ser necessariamente tratado como um título Você não pode ter um uso capião de algo imaterial, né? Mas aí você tem, né, a questão da negligência, do abandono, enfim, são discussões que podem ser feitas e faladas a respeito disso. Mas, na lei internacional, não há nada que diga necessariamente, a não ser o caso lá da prescrição, que é uma coisa que eu escrevi sobre isso há muito tempo, que eu não acho que... Porque o que é o uso capião, né? O que é a prescrição? Você tem lá uma terra, e essa terra não tem ninguém morando nessa terra, aí vai lá o Leonardo, faz uma casinha nessa terra, começa a plantar lá milho, feijão, né? Aí ele fica lá por 20 anos, daqui a 20 anos ele pode pedir para o governo registrar essa terra no nome dele. A terra nunca foi dele, ele não tem direito nenhum nessa terra, por 19 anos, 11 meses e 29 dias. A partir do momento que, pelo menos era assim quando eu morava aí, não sei se ainda existe essa lei aí, mas era assim. Então, ele tem lá o direito de registrar a terra no nome dele legalmente. Então, isso é uso capião, isso é a prescrição, ou seja, eu não fiz nada eu era o dono dessa terra e eu não fiz absolutamente nada para impedir que o Leonardo fosse lá, plantasse, vivesse nessa terra por 20 anos, eu perco esse direito da terra. Então, na lei internacional, essa é algo controverso, né? Mas se diz isso mais em relação a 100 anos. Então, por exemplo, um país, né, soberano tem lá o seu território e numa parte desse território, vamos usar um exemplo, o Brasil, né? O Brasil tem lá o seu território e lá no Acre, vamos dizer, que é um lugar longínquo, o pessoal lá, sei lá, da Bolívia, invade o Acre e ocupa o Acre por 100 anos, um século.
Passado esse século, a Bolívia declara que está anexando o Acre ao seu território político. Se o Brasil não fizer nenhum protesto diplomático, durante 100 anos, ele está aquecendo, ele está dizendo que está tudo bem a Bolívia ficar no lugar ali do Acre. Então, ele perderia o Acre pela prescrição. Mas, estou vendo que o Evandro está nos ouvindo, nós sabemos que há uma série de outros fatores e é um princípio jurídico que não pode ser ignorado, que é o princípio que diz que nenhum direito pode ser oriundo de um crime. Ou seja, eu não posso ser beneficiado legalmente de uma coisa que teve a sua origem num crime. Então, por exemplo, mesmo que, voltando ao exemplo lá do Leonardo invadindo a minha terra, mesmo que a partir do 20º ano ele tenha o direito de registrar essa terra legalmente no nome dele, por 19 anos, 11 meses e 29 dias, ele lá esteve ilegalmente. Ou seja, cometendo um crime, ele estava invadindo a minha propriedade. Então, por isso que esse tema é tão controverso, né? Agora, quando você está falando de uma dinastia, quando você está falando de títulos soberanos, você tem que acrescentar uma série de outros problemas. Quais são esses problemas? Você não pode... qualquer tipo de contrato, isso também é um princípio jurídico, qualquer tipo de contrato não pode ter vício. Contrato que eu digo, qualquer transação jurídica é um contrato, qualquer evento jurídico é um contrato. Então, por exemplo, se eu fiquei 20 anos sem reclamar a presença do Leonardo na minha terra, eu estou aquecendo que ele possa registrar a terra no nome dele e eu vou perder essa terra. Porém, se eu provar que durante esses 20 anos eu fui ameaçado pelo Leonardo de morte, a minha família, ou não sei o quê, eu tenho provas disso, eu tenho, digamos, cartas que ele me mandou, ou esse uso capião, esse contrato jurídico passa a ter um vício, que é uma coação, né? Então, quando você transporta esse princípio para famílias soberanas, você tem uma série de empecilhos. Por exemplo, uma família como a família imperial do Brasil, ela foi banida. Então, ela continuou mantendo os títulos e continuou mantendo a reclamação diplomática de outro país. Mas, por exemplo, não aconteceu no caso do Brasil, mas há inúmeros casos em que isso acontece. Por exemplo, há um risco de vida por parte da família. Então, se a família se manifestar, ela está correndo um risco de vida. Então, ela prefere ficar quieta e viva do que estar dizendo, eu continuo sendo chefe de Estado, eu sou o rei, eu tenho um governo no exílio, seja lá o que for. Então, essa é como as coisas funcionam, né? Mas então, voltando à questão do DNA, o meu conselho às pessoas que fazem esse tipo de estudo, e eu acho super válido, e eu acho, inclusive, interessante você descobrir conexões com essas figuras históricas com a sua própria vida. Por exemplo, eu tenho conexões com os meus antepassados muito fortes, e essas conexões podem ser explicadas de forma espiritual, podem ser explicadas de forma genética, podem ser explicadas de várias maneiras. Mas, por exemplo, eu tenho inúmeros primos que não têm o menor interesse nisso, que não têm a menor conexão, e têm o mesmo sangue que eu, têm o mesmo DNA que eu. O mesmo que eu quero dizer é a mesma ligação
genética com esses reis, com esses príncipes, com esses sheiks antepassados. Então, isso não é necessariamente uma segurança de que essas pessoas são, eu não quero usar a palavra especiais, mas assim, só o sangue não resolve, é isso que eu quero dizer, só a ligação genética não resolve. Porém, você pode achar uma série de similaridades com essas pessoas e até eu acho interessante, porque nós não temos esse costume de ter esse respeito e essa preservação da história, de você, como um sucessor dessa pessoa, manter vivo esse o legado da pessoa, né? Então, a história da pessoa, se dedicar a isso, eu acho que isso é uma coisa importante, seja como hobby ou como, para mim, é uma atividade, talvez a atividade mais importante, ou uma das mais importantes. Então, mas eu aconselho vocês a não terem expectativas de necessariamente terem títulos ou coisas assim. E uma coisa interessante, há muita gente que acha que, como eu estava explicando no começo, a diferença entre a Casa de Windsor, que tem primogenitura, né, uma primogenitura rotativa, porque tanto pode ser homem como mulher, é uma primogenitura absoluta, que é o mais velho, independente do sexo, ele herda. E nas famílias árabes não é assim, ou seja, não precisa ser o mais velho necessariamente, né? E não precisa ser o filho necessariamente, pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser seja lá quem for, né? É necessário que seja homem, mas não necessariamente o primogênito ou pai e filho, ou seja lá como for. A diferença justamente é essa, porque não quer dizer necessariamente que o seu filho mais velho ou filha mais velha serão as pessoas indicadas, né, para isso. Nós temos vários exemplos na história de pessoas desequilibradas, de pessoas que não tinham a menor vocação para liderança e que muitas vezes desgraçaram os seus reinos porque tiveram que assumir essa responsabilidade. Então, por um lado, na primogenitura, você tem uma clareza maior e uma maior facilidade em se identificar quem vai herdar o trono, mas, por outro, você não vai ter necessariamente o melhor. Você vai ter aquele que a sorte fez que fosse o mais velho, né? Já nas monarquias do Oriente Médio, geralmente quem escolhe é o atual soberano, ou a família faz um conselho e decide quem é o próximo, né, que será o próximo soberano. Então, era isso que eu tinha, uma explanação simples. Agora eu vou abrir para perguntas, as perguntas sobre o que eu acabei de falar, ou perguntas que vocês trouxeram. 1, 2, 3 e já. Alteza, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gostei da explanação aí sobre a questão do DNA, dessa situação toda. Eu sou de uma família de descendentes de italianos, tanto por parte de pai e parte de mãe. Também tem a mistura brasileira aqui, né, de africanos também, essa coisa toda. Mas o que eu queria, sua opinião, justamente ligada a esse assunto, alguns estudiosos brasileiros do século XX, né, eles chegaram a colocar que o brasileiro ele é desterrado em sua própria terra, em relação assim a nós não valorizarmos muito o que nós realmente somos, né, e termos essa questão de sempre buscarmos o que nós não somos. Qual a sua opinião sobre isso? Se o senhor tem uma opinião formada? Bom, isso é uma questão mais de identidade, né? E nós sabemos que identidade
é uma coisa totalmente psicológica, ela não tem necessariamente nenhum compromisso com a ciência ou com fatos ou com seja lá o que for. Eu sempre cito um exemplo muito interessante no Líbano, né, que é uma coisa que faz parte da minha vida, que eu recebo muitas críticas de algumas pessoas no Líbano, porque o Líbano ele se acha, ele não, apesar da ciência dizer o contrário, todos os estudos de DNA e etc., eles têm alguns libaneses, né, têm uma sensação de identidade de que são fenícios, de que não são árabes. E nós sabemos que o DNA libanês, de acordo com a ciência, estudos feitos, ele tem mais ou menos, em média, 44% mínimo árabe. Então, tem muito DNA. A formação do DNA libanês é um DNA árabe, fenício e europeu. Então, essa é a formação do libanês. Mas por uma questão psicológica, porque você tem no Oriente Médio árabes sedentários e árabes nômades, né? Então, o árabe nômade é o árabe que você vê na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, que são, né, a pele mais escura, e vem de tribos nômades. Os árabes que você vê mais ou menos na Síria, em parte do Iraque, no Líbano, na Palestina, na Jordânia, você tem alguns nômades também, mas a grande maioria, digamos, 80%, são árabes sedentários, né? Então, esses árabes sedentários, eles são completamente diferentes dos árabes nômades. Tanto a cor, eles só têm a língua e alguns costumes em comum. Mas eles são construtores, então eles constroem. No passado, eles construíram cidades, igrejas, mesquitas, enfim. E os nômades não, os nômades viviam naquela disposição. Então, o libanês ele tem o verdadeiro horror a se dizer árabe porque ele acha que está sendo comparado aos nômades. Então o libanês se diz fenício. Mas isso é uma coisa absolutamente da mente do povo, né? Nós tivemos um exemplo 2, 3 anos atrás aqui nos Estados Unidos, uma senhora que inclusive ela fazia parte de uma associação de afrodescendentes e acabou se descobrindo que ela não era afrodescendente, ela fazia um bronzeamento, ela era loira de olho azul, mas ela se identificava como afrodescendente. Então agora nós temos essa... E veja, eu não tenho nada com isso, para mim cada um pode se identificar com o que quiser, desde que você não comece a alienar o mundo, né? Mas cada um se identifica como quiser, né? O meu problema, por exemplo, o sujeito diz, eu não sou nem homem nem mulher. Tudo bem, é um direito seu, faça o que você quiser. Agora, não me force a entrar no seu mundo, né? Você pode ser o que você quiser, desde que eu também possa ser o que eu quiser e que você não me force, eu não forço você a fazer absolutamente nada. No caso do Brasil, nós temos esse como é que chama? Complexo vira-lata, né? Se diz. E é parte do processo republicano. Por quê? Porque você não tem orgulho de nada que é do Brasil, porque o que era do Brasil, o regime republicano passou a ridicularizar. Então, o que era para ser um exemplo né, para você ter orgulho dos seus imperadores, enfim, quem não tem essa sensibilidade monárquica, você tem orgulho do quê? Do Getúlio Vargas? Não tem razão para ter orgulho do Lula, né? Então, você não tem nenhuma figura, não tem nenhum exemplo para ser seguido, apesar de ter vários brasileiros notáveis, é claro, mas não na política, não como uma referência
digamos, como é que eu posso explicar? Vamos falar o Paulo Coelho, por exemplo, né? Independente de se gostar ou não se gostar do Paulo Coelho, ele é um fenômeno editorial. Ele é famoso, ele como é que se diz? Reconhecido, premiado no mundo inteiro. Mas, quando você fala em Paulo Coelho, você não associa com o Brasil imediatamente. As únicas pessoas fora da política que você associa com o país imediatamente são pessoas ligadas ao esporte, no nosso caso, o Brasil, no futebol. São as únicas. E eu me lembro, há uns 15 anos atrás, eu estava jogando golfe e estava conversando com um coreano, né? Aí no Brasil. Aí ele me falou, eu não me lembro se o Brasil tinha tido um resultado ruim na Copa, ou se era a Copa América, o Brasil tinha perdido. E aí eu estava falando, né? Estava dizendo, o Brasil é uma vergonha, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, olha, vocês têm um problema sério. O Brasil, se ele não é campeão, ele não está feliz, né? Nós aqui da Coreia, se nós tiramos um 5º lugar, um 6º lugar, meu Deus, é uma alegria sem fim, né? O brasileiro, ele tem um padrão para, né? Que só sendo campeão é que tá feliz. Mas então, voltando à questão as únicas coisas que você associa imediatamente com o país são os esportistas, né? Então, infelizmente, o Brasil tem realmente isso, e é uma questão psicológica. E as pessoas, elas não entendem que a política também tem a ver com psicologia, né? Nós estamos vendo isso agora aqui com o presidente Trump. Independente de gostar ou desgostar dele, mas ele tem uma conduta que, não estou falando da política dele, a política gosta ou desgoste, cada um tem a sua opinião, mas assim, a conduta dele, acho que todo mundo concorda que não é uma conduta né, de um chefe de Estado. Então, os reflexos psicológicos disso são muito graves. Eu acho que eu estava falando numa das aulas anteriores sobre isso, né? Que a presidência da República dos Estados Unidos, ela perdeu ela possuía uma aura uma egrégora de respeito e poder, independente de quem estava na posição, e agora ela perdeu isso. Então, isso afeta psicologicamente o povo, né? Infelizmente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim. Eu até achei interessante pelo seguinte, eu sou professor de História, e aí quando citou essa questão do Líbano, né, porque a gente aprende na faculdade depois também, né, que os libaneses, eles são os antigos fenícios, né, por causa da posição geográfica do país, essa coisa toda, Parte né. dela. Então, agora eu já sei que é parte, podemos dizer que é parte deles, né. Não acredite no que eu falo. Veja lá Não, mas é porque faz sentido, porque pela questão do DNA e tudo mais, é interessante isso. Eu moro numa cidade que é uma colônia sírio-libanesa, né? Temos uma influência muito forte aqui. Qual é a Inclusive, o cidade? melhor... São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Inclusive, o melhor clube aqui da cidade é o Clube Monte Líbano. Eu fiz um trabalho na época da faculdade, eu fiz uma disciplina chamada História das Religiões, né? E eu era em grupo e o meu colega não queria fazer trabalho pesquisar sobre nenhuma religião afro. Uhum. E aí nós fizemos sobre a Igreja Ortodoxa, porque nós temos uma catedral ortodoxa aqui e eles, o padre, inclusive, eu fui lá entrevistá-lo e tudo, ele é dessa região, né, do Líbano. Aí, então foi muito interessante, foi um trabalho um dos melhores trabalhos da época da faculdade, deu para aproximar bastante. E você veja como essa questão da identidade é uma coisa engraçada no Líbano, né? No Oriente Médio. Porque, veja, o Líbano é um país que hoje tem 4 milhões de habitantes, né?
Então, é muito fácil você fazer um levantamento de quem é a família, porque o Líbano, vamos dizer, 100 anos atrás, quando houve a primeira onda aliás, a segunda onda de imigração para as Américas, para o Novo Mundo, você tinha 400 mil habitantes. E desses 400 mil habitantes, eles viviam nas suas regiões. Por exemplo, a minha família viveu 1000 anos na mesma região. Então, é impossível você não saber quem é e de onde veio exatamente, porque é pouquíssima gente, né? Então, por exemplo, as famílias, nós sabemos exatamente qual foi o ancestral daquela família. Então, é engraçado porque você tem, por exemplo, a família Haddad, que eu tenho ligação, tenho primos, né, da família, eu tenho o DNA da família Haddad, eu fiz, né, meu DNA e tenho várias pessoas da família Haddad. É uma família Ghassanide também. E a família Haddad, ela tem pessoas na Palestina, pessoas na Jordânia, pessoas na Síria e pessoas no Líbano. Apenas a família e a mesma família, o mesmo ancestral comum da família Haddad. A família do Líbano se diz fenícia, alguns, né, membros. E todas as outras famílias se dizem árabes. Só a família que viveu e vive no Líbano tem essa identidade, se vê fenícia. É a mesma família, é o mesmo sangue, é o mesmo ancestral, mas a família que vive nesse território que foi criado há menos de 100 anos atrás se identifica de forma diferente. E com isso são várias famílias, especialmente as famílias cristãs, porque as famílias cristãs elas querem se distanciar de tudo que seja árabe, porque tudo que seja árabe igual muçulmano, igual Arábia Saudita, entende como? Então, é uma questão psicológica, não existe outra explicação. Achei interessante. Eu só espero que eu não esteja manipulando aí a live, deixando os Não, colegas sem falar. Imagine. E uma coisa interessante também que eu esqueci de falar é que você vê as famílias libanesas, quer dizer, que migraram de onde é o Líbano, incluindo a minha família, elas e ficaram no Brasil e nunca voltaram para o Líbano, elas se identificam como árabes. Tanto é que você fala comida árabe, né? Famílias árabes, ou seja lá como for. Todas as famílias. A mesma família que ficou no Líbano, algumas pessoas se identificam como fenícias. Então, essa ideia de fenício, ela vem de, digamos, 50 anos atrás. Então, quer dizer, se as famílias não trouxeram consigo essa ideia, essa é uma ideia extremamente recente, né? E sabe que meio século na história não é nada, né? Então, como professor de história, enfim. É verdade. Eu acredito também que o pessoal que vem para cá acaba perdendo um pouco das raízes, né? Muito. Eu muito. Vejo isso entre os meus próprios alunos. Eu vejo assim os sobrenomes, né? Então, quando eu dou no primeiro ensino médio História Antiga, né? Trabalho com História Antiga, aí eu falo com eles, gente, olha os sobrenomes de vocês não percebem? Os sobrenomes de vocês são sobrenomes sírio-libaneses, olha as feições de vocês, né? E tal. Nós temos até uma coisa em comum, nariz grande, né? Aquela coisa toda, né? Que é típico do Oriente Médio. E aí muitos deles não aceitam, assim, eles não se veem, né? Eles perderam a identificação e tudo mais. Uma coisa interessante que quando o idioma, principalmente, 95% das pessoas no Brasil não falam árabe. E nós temos uma colônia de mais de 10 milhões. Exato. Eu sei porque a minha família inclusive... não passou o idioma. Eu tive que aprender por conta própria.
Eu sei porque aqui a maioria das avenidas da cidade e principais tem nomes árabes, né? Mas o pessoal não se liga muito nisso, né? Perdeu assim bastante. Eu queria saber uma coisa do senhor, já que ninguém perguntou nada aí, deixa eu falar. Vai É fundo. comum dentro do grupo, porque aqui, por exemplo, na Catedral Ortodoxa de São Jorge, quando eu fui lá, eu errei o horário, cheguei depois da missa. Aí eu descobri que a missa é celebrada em árabe Aramaico e e, árabe. e eles são bem tradicionais, assim, bem fechados naquele grupo ali de descendentes mesmo, de pessoas que vieram de lá. E não, eles não abriam muito, inclusive eu tive dificuldades para poder, assim, até fazer entrevista com o padre e o meu colega que estava comigo, né? Ele só se abriu pelo seguinte, ele só se abriu para entrevista porque ele estava falando em árabe com o assessor dele, que estava ajudando ali a ele, e eu não entendo nada de árabe, né? E Sim. aí, ele só se abriu pelo seguinte, porque eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, e por um acidente de percurso, do destino e tudo mais, o meu pai foi criado num bairro onde eu nasci, e assim, a 100 metros da igreja ortodoxa grega, lá de Vitória, da Catedral Ortodoxa de Vitória. E aí, como eu via que não se abria, ele não estava dando muita atenção para a gente assim, aí eu citei isso, eu perguntei, olha, aqui vocês são árabes e tal, pelo o rito é árabe, mas eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu conheço lá a igreja, fui criado ali naquele bairro, na Praia do Canto, e eu conheci a igreja grega. Aí ele se abriu, porque o padre da igreja grega era primo dele. E aí ele se abriu, aí conversou e contou a história da igreja para a gente, né, de como era a questão do patriarcado, né, que o pai dele tinha sido patriarca, aquela coisa toda, foi bem interessante assim. Mas eu achei uma comunidade bem fechada. Não sei se É extremamente um estranhamento fechada, comigo. e é curioso isso, porque, por exemplo, você tem. é, eu acredito que seja a maior concentração de denominações cristãs no menor espaço, porque só sob o Vaticano, né, sob a égide do Papa, você tem 23 denominações diferentes que são considerados ritos orientais, né? Então, você tem lá maronita, católico maronita, o melquita, que seria o ortodoxo grego que está sob o Vaticano, né? Que não faz parte de um patriarcado ortodoxo, né? São os ortodoxos gregos que ficaram sob o Papa. Todos têm seu patriarca, você tem o católico armeno, você tem o católico copta, egípcio, enfim, são 23 denominações diferentes, cada uma com o seu patriarca, com o seu líder, com as suas regras, né? E, além disso, você tem o rito latino, católico romano, que é onde eu fui criado e meu pai foi criado, porque não havia igreja maronita em Curitiba, e acho que até hoje não existe, onde eu nasci e me criei. Então, realmente, é uma colônia fechada, assim, e aquela história, né? Você, por exemplo, o rito maronita, ele é feito em árabe e aramaico, né? Que é a língua que Jesus falava. Eu sei que você, como professor de história, sabe disso, mas talvez alguém não saiba, esteja ouvindo, né? Então, é bem interessante, assim, é bem interessante ver a multiplicidade da, como é diferente, você tem tantas culturas diferentes num território tão pequeno, né? Então, por exemplo, eu fui fazer a minha primeira missa ortodoxa grega depois de adulto, né? Que a família da minha avó paterna era ortodoxa grega. E a missa tem quase 3 horas. Eu fui no Líbano, quase 3 horas de missa.
É engraçado que tem pessoas que saem, né, vão dar um tempo, fumar um cigarro, depois voltam. Então, só a preparação é uma coisa de 1h30, assim, que o pessoal fica cantando e passando incenso nas coisas, enfim. É completamente diferente, né, da nossa criação católico-romana, que a missa é 45 minutos, 1 hora, né? No máximo, quando você tem alguma coisa especial ou um padre mais eloquente, a missa está tudo resolvido em 45 minutos, né? E a missa ortodoxa pode demorar bastante, né? O senhor citou aí algumas coisas bem interessantes. A primeira delas aí é essa questão, né, da falta de informação que eu acho no caso do brasileiro, quanto até mesmo a questão do catolicismo. Eu não sou católico, sou de uma família católica, mas eu não sou católico. Mas eu sou um estudioso da área. Minha primeira formação em teologia e depois fazendo história, fiz 2 semestres de história da religião, e aí eu leio sobre o assunto, tenho muitos livros em casa, essa coisa toda. Sou um pesquisador da área. Mas, por exemplo, a maioria dos brasileiros não sabem que nós temos tantos ritos, né, dentro do cristianismo na questão do catolicismo. Muitos deles, aqui no Brasil, é até interessante, quando eu vou estudar com os meus alunos, por exemplo, e cito a questão da igreja ortodoxa, muitos deles se assustam. E aí, por isso que eu cito essa igreja que nós temos aqui, a Catedral de São Jorge, que eu falo, gente, aqui em Rio Preto vocês têm. Inclusive, eles são donos, né? A Catedral Ortodoxa ela é dona de um terreno ao lado do colégio que eu trabalho. Eles são donos do terreno onde é o Clube Monte Líbano, que eu falo. Eles têm uma influência enorme dentro da cidade. A maioria dos grandes nomes aqui da cidade, os empresários e tudo mais, são ligados a esse grupo, e vocês não sabem. E essa questão, e fora isso, a questão que no Brasil parece que só existe o católico romano, né? Parece que foi passada essa questão. E não sei se eu estou certo no meu pensamento ou não, essa questão, por exemplo, do catolicismo da nossa missa, a gente sabe que teve a influência do Concílio Vaticano II, muita coisa mudou, né? Depois do Concílio Vaticano II. Mas o catolicismo brasileiro, ele sempre teve uma influência muito grande, né, de mudanças, né? Eu já li em livros de história aí que no período colonial, por exemplo, quando o europeu ele vinha para cá e encontrava o brasileiro, ele via o estilo da nossa missa, ele é uma coisa assim que ele se assusta. E eu, particularmente, eu levei um susto quando eu fui fazer minha primeira faculdade, eu fiz na Bahia, eu sou do Espírito Santo, e o Espírito Santo é um estado mais tradicional, uma influência muito forte alemã, italiana. Então, por exemplo, eu ia com os meus avós à missa, e era aquela coisa solene, aquela coisa assim, bem, né? Eu me sentia assim, me elevava, eu me sentia sendo levado a Deus, ali ao céu, aquela coisa. E o seminário onde eu cursei na Bahia, meu curso de teologia durante 4 anos, nós tínhamos uma disciplina que a gente tinha que visitar todas as igrejas. E eu fui visitar uma igreja de um convento da região, e eu me assustei com a influência afro no culto católico romano. As músicas, e aí a gente via, né, aquele sincretismo religioso. Aí até dá para assustar. Eu falei, gente, não é o que eu fui criado, não é o que a minha família acredita, não é nada do que eu estou acostumado. Eu não sei, eu acho bem interessante isso, né? Ao mesmo tempo que é uma riqueza cultural, é assim, meio assustador para quem é mais tradicional, né? Mas veja, certamente você estudou isso. Você sabe que o catolicismo que nós temos acesso hoje, ou na verdade toda a cristandade, toda a formação da cristandade, você tinha lá o que é o movimento de Jesus, né? Que era eu sempre gosto de chamar, né? Era mais ou menos o sindicato dos pescadores e profissionais liberais, que era aquele grupo lá dos apóstolos. Então, Jesus faleceu e segundo fontes,
ressuscitou e ficou o grupo lá. Então você tinha James, em português é Tiago, né? Você tem Tiago e você tem Pedro na liderança do negócio. Só que você tem uma outra figura que chega depois, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um sujeito extremamente versado em grego, cidadão romano, esperto, né? Extremamente bem conectado e com uma visão de marketing de dar inveja a Washington Oliveto e a outras figuras aí. E o que ele faz? Ele vê lá quais são as ideias de Pedro, que era um pescador, provavelmente não era letrado ou, né, dificilmente seria. E ele vê aquele negócio, ele vê quais eram as ideias do irmão de Jesus e de Pedro. Eles tinham uma ideia de fazer uma seita judaica, né? Com circuncisão, comida kosher, e, enfim, se respeitando a religião judaica e todas as observações da religião judaica. Mas aí você chega a Paulo e diz, não, peraí, nós queremos espalhar esse negócio, não podemos começar a dizer que o cara é adulto, vai ter que ser circuncisado, ou não vai poder comer isso, ou não vai... O sujeito está há 30 anos adorando a Mitra, ou seja lá quem for, agora, para eu trazer o cara, eu tenho que ser inclusivo. Então, vamos nos adaptando e vamos, né? Não, vem aqui, você é gente nossa, vamos lá e tal. E começou a trazer gente das outras religiões pagãs. E daí, quando vem Constantino, 300 anos depois, e diz, não, vamos organizar esse negócio aqui. Nós temos que conciliar a religião oficial do Império Romano com esse negócio. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que... Você não pode tirar o cara, né, da cama no inverno e jogar na água fria. Ele tem que ir aos poucos. Não, veja bem, isso aqui é meio parecido com o que você já está acostumado e tal. Agora aqui nós vamos ter que comer isso aqui diferente, né? Então, foram pequenas adaptações, né? Nós estamos aí para comemorar o Natal, que todo mundo sabe que é a Saturnália, que era um feriado pagão que era nessa época, né? O equinócio de inverno, enfim. Então, quer dizer, foi tudo mais ou menos se adaptando e se sincretizando. Então, o que aconteceu na Bahia, que você está citando, é uma coisa totalmente da origem do negócio. O cristianismo foi feito para ser adaptável. Só que 600 anos depois, 500 anos depois da morte de Jesus, veio um cara que teve uma ideia melhor ainda. Você não precisa se batizar, você não precisa né, aprender isso, aprender aquilo. Basta você dizer uma frase que você está dentro, que era o Islã. O Islã, se você... Algumas pessoas acreditam que se você falar até sem querer, você está dentro já. Eu estava em Jerusalém, eu me lembro, e veio um muçulmano querendo me fazer falar, né, que eu acredito que só existe Alá como Deus e Maomé o profeta. Pum, virou muçulmano, né? De repente. E, enfim. Então, é interessante isso. E assim, vamos falar a verdade, eu acho que isso é uma opinião minha, ninguém é obrigado a ter a sua opinião. Tem gente que gosta de seguir a Igreja Católica, né, ipsis literis, ipsis verbis, fique à vontade, cada um que faça aquilo que se sentir melhor, né? Quando diz assim, mas você é a favor disso, eu sou a favor do que quer que a pessoa faça, desde que não me enche o saco. O sujeito pode fazer o que ele quiser da vida dele, da religião dele, sexualmente falando. Eu acho que o verdadeiro conservador, isso é uma coisa interessante até. O verdadeiro conservador é o cara que quer o Estado pequeno e o Estado se preocupando o menos possível com a vida das pessoas. É ou não é?
mas é o sujeito que mais dá palpite na vida do cara. Ele não pode viver assim, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Então é um contrassenso, né, na verdade. Eu sou o sujeito que eu acho que cada um ter o direito de viver a sua vida da melhor maneira possível, desde que não crie problemas para outras pessoas, desde que não cometa nenhum crime, desde que não, enfim. Então, eu estou dizendo tudo isso justamente porque eu acho que se você fizer, é claro, você não pode virar refém disso, né? Mas se você fizer, digamos, a religião um pouco mais familiar à sua cultura, como foi o caso na Bahia, né? Que tem essa grande influência da cultura afrodescendente, porque o que é Deus, na verdade? Deus é tudo, né? Na minha humilde visão da coisa. Deus é tudo. Então, Deus está tanto nos cantos gregorianos em latim, quanto no ponto de terreiro lá que a pessoa vai fazer. Então, eu acho que, né, essa é uma das razões principais pelas quais o cristianismo sobreviveu aos anos de perseguição e hoje é uma das maiores religiões do mundo. É a minha opinião, né? Não sei se você concorda. Não, eu concordo. É que assim, na época eu tinha o quê? Eu tinha 23 anos, 24 anos por aí. A cabeça da gente vai amadurecendo, né? A gente vai estudando, vai aprendendo muito mais, vai desenvolvendo sobre vários aspectos assim. Mas em termos assim de cultura, de choque cultural, né, daquilo que a gente era acostumado, que tipo assim, né, era um domingo de manhã, eu tinha que cumprir esse requisito de uma disciplina, aí falei, não, então vamos numa igreja. Onde tem uma igreja? Ah, vamos ali no convento então, né? Vamos numa igreja católica, vamos no convento. E aí eu chego lá no convento, né, onde tinha um seminário e tudo, e eu vejo aquele culto tão sincrético, eu levei um susto, assim, por conta porque eu levei aquele susto de não estar acostumado com aquilo. Não fazia parte, assim, da minha, vamos assim dizer, do meu imaginário de infância, né? Daquilo que havia sido construído. Mas eu entendo, assim, eu vejo essa questão do sincretismo, né? Até mesmo os amigos que eu conservo daquela região e tudo mais, a mente deles é totalmente diferente, a maneira deles enxergarem o mundo, do que a maneira que a gente que está aqui no interior de São Paulo, né? Não sei se a gente é mais hipócrita, vamos assim dizer, ou eles são mais abertos, não sei o que que é, ou a gente é mais conservador, sei lá, e eles têm uma abertura maior. Mas funciona assim, né? Faz parte aí do processo. O Brasil é muito grande, né? O Sua Alteza estava falando aí, né? Quando a gente estuda sobre Israel, o Líbano, Síria, né? Todos esses países ali, né? A questão da faixa de Gaza, então parece que a gente está falando sobre um território gigantesco. E são territórios bem pequenos, né? Muita gente num local muito pequeno, né? E aí, quando você compara isso em termos de Brasil, as várias culturas que a gente tem dentro do mesmo Brasil, né? Isso é muito interessante. Você veja, no Líbano, até estava falando isso na última aula, só no Líbano, constitucionalmente, você tem 18 ritos diferentes, ou seja, você tem 18 religiões que têm que ser representadas constitucionalmente. Então, você tem católico maronita, você tem católico melquita, aí você tem druso, você tem muçulmano sunita, muçulmano xiita, são 18 num país desse tamanhinho, assim. Então imagine só, realmente difícil você manter todo mundo satisfeito, né? Mas eu acho que o Brasil nós devemos nos abrir mais a aceitar as outras pessoas do jeito que elas são, e porque eu estudei, como você, eu também, essa área de religiões comparadas é uma área que eu gosto muito de estudar. Eu estudei muito shintoísmo japonês, o zen budismo, o budismo tibetano por muitos anos. E uma vez eu estava assistindo uma palestra do Lama Santen, que é um lama gaúcho. Ele é um físico que se tornou monge.
Então, é muito interessante ouvi-lo falar, porque ele tem os ensinamentos dele são extremamente carregados de cientificismo, né? Então ele consegue falar de budismo e de física quântica na mesma frase, né? E ele falou assim, ele disse, quantas coisas nós não queremos mudar em nós mesmos, né? Então, a gente não está satisfeito com quanto de exercício a gente faz, com quanto a gente lê, quanto está pesando, se está com sobrepeso, gostaria de aprender mais uma língua, né? Nós temos uma lista de críticas que nós fazemos a nós próprios, né? Mas, mesmo assim, nós queremos ditar regras para como as outras pessoas devem ser. Então, se nós não estamos nem satisfeitos conosco, né, vá primeiro mudar as coisas que você não concorda com você mesmo, né, para depois querer mudar as outras pessoas, né? Mas e é interessante porque nós somos exatamente assim, né? Nós temos essa coisa do selvagem de querer combater as coisas que a gente não entende e as pessoas que são diferentes da gente, né? E isso é um problema sério. Mas enfim, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O nosso colega Matheus Paim, eu acho que ele está sem microfone, ele mandou umas perguntas aqui pelo WhatsApp. Pode fazer. São 3 perguntas aqui. Como você faz para manter o engajamento no estudo da monarquia? Gostaria de saber quais os teus 3 sonhos e qual a sua principal meta. Como manter o engajamento? Mantendo o movimento vivo, né? Criando maneiras de manter a ideia, a chama acesa, né? Essa que é a palavra. E eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer, né? Nós estamos com o curso, com o canal no YouTube, enfim, nós estamos tentando. E eu acho que, eu não sei, eu tenho essa visão de que a educação, se existe alguma panaceia, se existe algum remédio que possa curar todos os males, esse é a educação e o conhecimento. Porque, na pior das hipóteses, né, as pessoas que estão fazendo o nosso curso, na pior das hipóteses, mesmo que a monarquia, Deus que nos livre, nunca venha a ser restaurada, mas você está investindo em você está aprendendo alguma coisa, e isso nunca é inútil, né? Você está tendo uma cultura, você está agregando novas coisas, um investimento pessoal, que isso você jamais vai perder, nunca ninguém vai poder tirar isso de você. Então, eu acho que a educação é sempre o caminho para se criar uma nova consciência e para se mudar as coisas. Quais são os meus 3 sonhos? É isso? É isso. Quais são os teus 3 sonhos e qual o seu principal objetivo? Eu tenho tantos sonhos, acho que só 3. Enfim, eu acho que um dos meus maiores sonhos é ter esse trabalho que eu estou fazendo em escala mundial, que eu possa fazê-lo de uma forma mais substancial, né? Por exemplo, ter maiores fundos, ter maior acesso aos governos, ter maior condição né? Uma das coisas que nós estamos querendo fazer é transformar a Casa Real numa organização intragovernamental, né? Ou seja, um país sem território, mas com todas as relações diplomáticas com outros países. Isso é parte de um dos meus grandes sonhos. Ter orçamentos bons que eu possa fazer trabalhos de educação, trabalhos caritativos, humanitários, de uma forma, numa escala bem maior do que nós fizemos até hoje, né? Que eu tenho sonhos também de fazer museus, de fazer, né, como eu falei, programas de educação à distância para pessoas mais pobres, que as pessoas possam, especialmente pessoas adolescentes em idade de serem
recrutados por organizações radicais no Oriente Médio. Isso é um dos projetos que eu tenho anti-terrorismo. Enfim, eu tenho um grande sonho que eu tenho é intermediar conflitos, por exemplo, o conflito Israel-Palestina, poder... eu sei que esse é um sonho bem difícil, né? Mas, enfim, quem disse que não é possível sonhar, né? Então, enfim, eu quero ser relevante, eu quero... o meu objetivo é ser útil e ser relevante. Acho que esse é o meu objetivo. Não só passar por essa vida de uma forma... eu acho que todos nós temos... Eu estou bem filosófico, né? Mas eu acho que todos nós temos a obrigação de transformar o mundo que nós recebemos e deixá-lo um pouquinho melhor. Não, eu acho que ninguém precisa necessariamente salvar o mundo, ninguém precisa necessariamente fazer nada que seja gigantesco, mas se cada um fizer a sua parte, eu acho que o mundo vai ser bem melhor. Acho que se cada um pensar não só em si, mas pensar no que pode fazer para melhorar a vida dos outros e para ajudar os outros, eu acho que já é uma grande coisa. E o meu objetivo é esse, é inspirar as pessoas a serem pessoas melhores, inspirar as pessoas a serem o melhor que elas puderem ser. Acho que esse é o meu objetivo. Joia. Antes a gente estava falando sobre genealogia. Tem um site na internet que tem o objetivo de fazer uma árvore genealógica mundial. Ele já tem 150 milhões de perfis adicionados lá. Quem quiser, depois eu posso passar o link no grupo, se alguém quiser dar uma olhada. O Hugo também mandou mais uma pergunta aqui no WhatsApp. O que é o Conselho Heráldico Italiano? O Conselho Heráldico Italiano é uma organização que foi criada porque com o advento do plebiscito que retirou a monarquia em 1946, depois da Segunda Guerra, né, com o fracasso da Itália, que o rei acabou se aliando ao Mussolini, enfim, quer dizer, se aliando não, né, mas apoiando. Ao final da guerra, com a perda da Itália, houve um plebiscito e foi decidido acabar com a monarquia na Itália. Então, com a queda da monarquia, naturalmente, como houve no Brasil também, todas essas organizações governamentais que cuidavam da heráldica, de títulos e coisas assim, foram extintos, né? O Conselho Heráldico Italiano foi criado em 1948 para suprir foi uma iniciativa privada para suprir o Conselho Heráldico governamental. E hoje está em Pádua. Eu conheço, né, Dom Francesco, estive com ele em Roma, eles têm estudos bastante sérios, né, desde que, creio que ele pegou o Instituto em 92, 93, uma coisa assim. E é uma organização séria que estuda tudo isso e creio que eles já tiveram 16 mil clientes desde 1948, com estudo de brasões, estudo de documentações, enfim. Esse é o Conselho Heráldico Italiano. As perguntas que eu tinha recebido aqui eram essas mesmo. Se alguém mais tiver alguma coisa. Então vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta para hoje? Até tem, mas ficam para depois, para a próxima. Se quiser perguntar, pode perguntar. Acho que não tem problema. É sobre esse assunto ou sobre outro assunto? Não, era sobre a parte histórica. O senhor citou a questão, por exemplo, do islamismo, né? A expansão islâmica. Eu estudei também sobre a questão da expansão islâmica, né?
E essa questão dos 5 pilares islâmicos e a influência... hoje a gente pode dizer que foi uma influência geopolítica muito forte, misturada com religiosa, ali no norte da África no período, né? E como que o Império Bizantino ele não estava preparado, né, para lidar com essa nova força que foi a expansão islâmica, né? Então, e a influência disso até hoje, né? Porque não foi só naquela época, não foi só depois com o movimento cruzadista, depois a Guerra de Reconquista, nós enfrentamos isso de certa maneira, de certa forma até hoje, né? E qual é a pergunta? É sobre isso mesmo. O seu comentário se domina essa questão do... Porque eu aprendi, eu li alguma coisa, aprendi o seguinte, que o Império Bizantino, por exemplo, o imperador, ele ficava muito longe, muito distante, né? Constantinopla, para os padrões daquela época, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje talvez fosse diferente. E, por exemplo, a questão de cobrança de impostos, diz que os árabes foram, os muçulmanos, né? Árabes não, os muçulmanos, né? Eles foram muito mais benevolentes do que os cristãos bizantinos em cima dos povos conquistados que faziam parte ali do Império. Isso procede mesmo? Depende. Por exemplo, todos os regimes muçulmanos, isso se aplica a todos os regimes muçulmanos do passado. Todos eles tinham, eu sempre falo disso, uma dízia, né, que chama-se dízia, o imposto aos não muçulmanos. Então, você quer ser judeu, você quer ser cristão, tudo bem, mas você é cidadão de segunda classe e você tem que pagar esse imposto. Alguns regimes você tinha, inclusive, diferença em termos de produtos. Então, por exemplo, você ia comprar a garrafa d'água, se você era muçulmano era R$1, se você fosse judeu era R$1,50, se fosse cristão era R$2. Por que o cristão era mais caro? Porque o cristianismo é uma religião triunfalista, como você sabe. Então, o que quer dizer uma religião triunfalista para as outras pessoas? É uma religião que diz, eu estou certo e todo o resto está errado. Então, o Islã é uma religião triunfalista e o cristianismo é uma religião triunfalista. O judaísmo não é uma religião triunfalista, tanto é que o judaísmo não faz nenhum tipo de proselitismo, ou seja, ele não sai batendo na porta e venha ser judeu. Já o cristão e o muçulmano fazem. O regime que, digamos, foi mais benevolente, entre aspas, no seu início e no seu, digamos, até 1700, digamos, por uns 300 anos, vamos dizer, foi o Império Otomano, os turcos, né? Eles conquistaram uma boa parte do seu território, chegando com o exército dizendo, veja bem, eu tenho esse exército, eu posso acabar com tudo aqui, tocar fogo em tudo, mas eu te dou uma opção, você pode continuar fazendo o que você quer aí, você só me dá uma grana aí todo mês. E quando perguntarem quem é que manda aqui, você diz que sou eu. Beleza? Fechou, então. Sai todo mundo vivo, as mulheres não são violentadas, as vilas não são incendiadas e fica tudo bem, mais ou menos bem. Então, por muitos anos, era assim que eles conquistavam. Então, eles não necessariamente lutavam, ou lutavam de uma forma localizada e diziam, isso aqui vai acontecer com você. Você quer? Não. Então, a partir de agora, você que me paga e fica tudo sendo nosso, né? Mas você continua fazendo o que você bem entender aqui. Então, eles mantiveram, inclusive, as cortes, né? Então, os judeus podiam ter as cortes que eles quisessem, os cristãos, enfim. Mas, como todo o que aconteceu com o Império Bizantino, como com todos os impérios da história, é a questão que você tem muito território para administrar, com culturas diferentes, né? E, infelizmente, isso é minha opinião pessoal, eu acho que um grande erro que um imperador tem é de querer conquistar mais território, ao invés de se concentrar em administrar bem o seu território, que não é fácil, né? Geralmente, o imperador que quer conquistar muito, ele
nós podemos ver na história, geralmente quebra a cara, como o Napoleão, né? Se o Napoleão quisesse se concentrar na França, ele teria sido muito maior do que foi. A mesma coisa Hitler, se Hitler não tivesse matado toda essa gente, o monstro, ter sido o monstro que ele foi, se ele se concentrasse em fazer da Alemanha um grande país, até a Áustria ele podia ter anexado, porque os austríacos ficaram felizes até da anexação, mas ao invés de querer tomar toda a Europa, né? Então, toda vez que você tem essa ganância, né, em querer dominar tudo, você acaba se perdendo. O Império Bizantino, na verdade, ele acabou perdendo seus territórios para os árabes com o advento do Islã, porque ele já estava numa guerra de uns bons 200 anos com o Império Persa, né? Inclusive nós fomos parte importante dessas guerras que aconteciam entre o Império Bizantino e o Império Persa. No momento em que houve a guerra, no século VII, nós tínhamos uma briga com o Império Bizantino, porque o nosso povo, que era o povo-chave dos árabes, aliados ao Império Bizantino, nós tínhamos uma denominação cristã chamada monofisita, ou miafisita, que na verdade acreditava que Jesus tinha apenas uma natureza, que era divina, que depois, na verdade, nós acabamos nos convertendo ao mainstream, né, que dizia que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Isso pode parecer uma grande besteira, mas na época era um big deal, né, era uma coisa extremamente importante. Muitas pessoas morreram. Né? Oi? Na história chamada das discussões bizantinas, né? Exatamente. Então, como nós tínhamos um relacionamento estremecido, tivemos um relacionamento estremecido e o imperador bizantino estava devendo uma grana para o nosso povo, porque eles pagavam o que se chama de salária, né, para ter os nossos guerreiros ao serviço do império, né? Nós éramos os principais aliados naquela época do Império Bizantino. Então, como havia um estremecimento filosófico e o pessoal não estava sendo pago, enfim, houve um enfraquecimento dessa barreira, dessa buffer zone que nós tínhamos, e daí acabou caindo, né? Quando nós caímos, caiu tudo, né? Mas, certamente, se observar todos os regimes muçulmanos em comparação com os regimes ocidentais cristãos, os regimes muçulmanos foram muito mais tolerantes com outras religiões do que os regimes cristãos. Basta ver o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu na Espanha com os judeus, né? Se forçou uma conversão maciça, se expulsou, né, os reis da Espanha tomaram a grana dos judeus para fazer as expedições do Cristóvão Colombo e depois tocaram os judeus da Espanha, né? Então, realmente, se você for ver, não era uma vida fácil para as outras religiões nos impérios, né, nos califados, etc. Mas pelo menos você podia existir, você podia, né, praticar a sua fé, o que não acontecia na Europa, com raríssimas exceções, né? Sim, muito bom. Obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. Acho que podemos encerrar hoje, se ninguém mais se manifestar. Ninguém mais se manifestou. Então eu acho que a gente pode voltar na semana que vem, por conta dos feriados, né? Então, talvez na segunda ou na terça-feira, conforme a agenda de vocês, a gente marca mais uma. E
vamos falando no nosso grupo. Quero desejar a todos um Feliz Natal, para quem comemora o Natal, e um 2021, apesar que eu acho que a gente se fala antes do Ano Novo, mas se não, um 2021 melhor que 2020, que está super fácil esse ano para você atingir os seus desejos de Ano Novo, né? Que basta ser um ano não tão ruim quanto 2020, já está ótimo. Então, nunca foi tão fácil ser feliz, né? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado. Feliz Natal para todos e o senhor também. Feliz Natal para Obrigado. todos. Até mais. Um abraço.